Olá pessoal, quero falar aqui do politicamente correto, que são ideias, ideais, ideologias que já vem pronto e que as pessoas usam para doutrinar outras pessoas. Elas criam narrativas, criam bandeiras, criam grupos, grupos isolados da sociedade, talvez grupos para confrontar com outros grupos e assim vão levando. E aí, como eles veem que muitas pessoas caem fácil nessas narrativas e aderem, eles querem colocar fácil na mente de todas as outras pessoas, achando que eles vão conseguir fazer uma coisa só, um só pensamento, que eles vão monopolizar a forma das pessoas verem o mundo. E aí, eles levam para o lado da política tudo, e aí tudo que é contra o pensamento deles, eles criam oposição, resistência. Na política eles criam uma censura prévia, onde as pessoas, onde as pessoas não podem pensar, ter liberdade para pensar por si próprio, tem que pensar igual a eles. E querem criar leis que criminalizam o nosso modo de pensar, né? Um modo de quem pensa diferente. Quem pensa contra eles é porque é golpista, é porque é isso, é porque é aquilo, é porque o presidente, as pessoas que pensam diferente são golpistas, né? Eles querem, são ditadores, são isso, aquilo, outro. E passa o tempo e eles não conseguem provar nada. Porque na verdade o que eles falam muitas vezes é aquilo que os seus partidos seguem, que o partido muitas vezes eles acusam do que eles fazem e eles chamam do que eles são. Eles chamam outras pessoas do que eles são. Então a gente tem visto isso ocorrer à nossa volta. E aí eles falam muito em democracia. Democracia é o governo feito pelo povo e para o povo. Então, sendo democracia, tem que todas as pessoas opinar. E sendo muitas pessoas opinando, tem muitos jeitos diferentes de pensar e não um só. E se é um governo para o povo, tem que realmente ser para o povo e não um ditador controlar tudo, ser poderoso e querer cuidar de todas as pessoas, mas tirar a liberdade daquelas pessoas e enganar a todas elas. Porque se nota claramente que querem exterminar uma ideologia, um pensamento, uma forma de viver, uma forma de fazer política e construir apenas um modelo, né? Então eles não querem que tenha um modelo concorrente, não querem que tenha um modelo de oposição. Quando isso não existe, a unanimidade, ela não existe. Pois assim as pessoas não correm atrás das melhorias se não tem alguém fiscalizando e alguém cobrando. Mas esse é o pensamento ditatorial, né? Aquele pensamento daquelas pessoas que querem que todo mundo seja igual a elas, né? Nos governos, nos políticos, ela se estabelece na forma de um pensamento onde aquele líder quer governar tudo, quer controlar tudo e acha que só ele consegue fazer as coisas, então ele não conta com a sociedade, ele não conta com o empresário, com o empreendedor, ele acha que sozinho, cuidando do governo e absorvendo todas as empresas, né, transformando as empresas em empresas estatais, ele vai conseguir comandar, controlar e estabelecer uma prosperidade. Mas a gente tem visto que os países que têm tentado colocar em prática esses modelos, eles têm destruído suas economias e a população tem ficado com esse regime, ele tem entregado para a população uma vida de miséria, uma vida de destruição, né, das suas oportunidades, né? Não tem emprego, não tem, as empresas vão embora e deixam ali muitas mão de obra desempregada ali, muita a população sem o poder de compra. Por quê? Porque aquelas empresas, elas não resistem, elas não suportam o peso que esses governos fazem, né, sobre essas empresas. Mas essas pessoas do politicamente correto, geralmente elas aderem e elas aprovam essas políticas controladoras, concentradoras. Elas não são a favor da política de liberdade. Então, política de liberdade, como a Lei de Liberdade Econômica, que foi aprovada pelo governo Pátria Amada Brasil, elas falam que o governo está favorecendo os empresários e está sendo bom para os empresários e alegam que está sendo ruim para a população, quando na verdade para ser bom para a população, que é geralmente o proletariado, a população em geral mais numerosa, que vai servir ali de mão de obra, que vai trabalhar, que precisa do emprego,
ela precisa automaticamente dos empresários, ela precisa do empresariado gerando ali os projetos e junto com esse projeto ele precisa da mão de obra e dessa forma ele vai dar emprego. E é isso que o nosso país precisa. Mas tem um grande líder político do lado deles que nega isso, que fala que não é bem assim, que o empresário ele está sufocando, ele está explorando a massa trabalhadora e que ele só cresce porque quem constrói a riqueza são os empregados, né? E aí as pessoas acreditam nele, nesse líder. Esse líder engana todo mundo e ele, na verdade, está afugentando aquelas empresas que vai ajudar a compor os fundos para esse líder cuidar dos seus programas sociais, pois é através do imposto que seria dessas empresas atuando, produzindo, gerando mais riqueza, que vai ser construído os fundos de sustentação para essa população carente. E esse governo não reconhece isso, ou talvez porque não entenda, porque quer fazer oposição, porque quer a todo custo provar para todo mundo que o outro modelo de governar, o modelo que ele não quer seguir, é o modelo errado. Quando na verdade a gente viu que os países que seguiram o modelo que ele segue são os países que mais caminharam em direção à miséria. E o modelo político, as pautas, a ideologia que o partido oposto a ele tem seguido, ela tem sido negada por esse líder e é o modelo mais parecido, mais liberal, parecido com todos os modelos de políticas que foram praticados nos países que hoje são desenvolvidos, que geraram, que através da riqueza gera mais riqueza e que traz mais benefícios e mais bem-estar para as suas populações. Então quem enxerga as coisas por si mesmo e não vai por a cabeça de um líder, que não vai por ideologia, que não segue a doutrinações, né, a doutrinação que está a todo momento batendo na nossa porta, que decide as coisas por si mesmo, ele reconhece, ele vê o que está acontecendo e vê qual é o melhor modelo. Então os países que pregam um Estado mínimo, limitado, um Estado pequeno, que reduz as cargas tributárias, né? Carga tributária que reduz os impostos, que caminha nessa direção, que busca uma administração sem burocracia, que busca uma administração que busca praticar em seu país uma forma de governar onde não existe muitos cargos, muita burocracia para se governar, onde reduz a quantidade de funcionários públicos, reduzindo assim os custos que o governo tem, são os governos que elevam suas economias e, consequentemente, a população vive bem, pois para construir uma economia, a boa parte da massa da população ela participa, seja através de emprego, seja através de comprar uns produtos mais baratos, pois ele vem através das concorrências, e isso é bom para todo mundo. É mais empresas atuando, mais imposto sendo arrecadado pelo governo. Então, tem que caminhar nessa direção de reduzir os impostos, de pregar um Estado mínimo, né? E não desse Estado poderoso, onde tem um ditador ali que quer controlar tudo, como é o caso de alguns países aqui da América Latina, que tem destruído suas economias. Então é só ver aí, né, quem quiser. A gente tinha um governo aí que era liberal, que contava com todo mundo, que precisava de todo mundo atuando, de cada empresário, seja o pequeno empreendedor, seja o cara que tem um carrinho de pipoca, alguma coisa para vender na praça, que conta com a atuação de todo mundo para a gente desenvolver o nosso país, para a gente produzir a riqueza, e não um governo que diz que ele tem que controlar tudo e as empresas têm que ser dele, né? Então, esse vai pregando contra a liberdade. Mas eu acho que é a doutrinação que não deixa as pessoas enxergarem isso.